Olá pessoal, olá, tudo bem? Bom dia, uma ótima semana para todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar sequência ao estudo do Direito Penal, parte geral, estude com o autor, projeto da editora Juspodium. Sejam bem-vindos, daqui a pouco eu já vou desativar os comentários. Para quem eventualmente está entrando hoje como aluno nesse projeto da editora Juspodium, eu estou estudando com vocês cada um dos capítulos do meu Manual de Direito Penal, parte geral. Estou estudando cada live um capítulo específico. Na live de hoje é o capítulo 7 da parte 1, Teoria Geral da Norma Penal, capítulo 7, Eficácia da Lei Penal em relação às pessoas. Como eu sempre alerto, não se trata de um projeto somente da pandemia, na época de pandemia. Não. Esse é um projeto que veio para ficar. Eu vou trabalhar com vocês todos os capítulos do meu Manual Penal, parte geral. E depois eu já vou para o Manual de Direito Penal, parte especial, tá bom? Então, primeiro parte geral, depois parte especial. E as lives ficam salvas aqui no Instagram. Eu ainda estou colocando todas as lives no meu canal do YouTube. Então, por favor, entre lá, se inscreva no meu canal do YouTube, ative inclusive o sininho, porque daí ele te avisa sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Outro recado importante que eu gostaria de dar, vocês estão me perguntando, Rogério, tá faltando um capítulo, tal, na sequência, tem um capítulo que o Instagram não salvou. E realmente está faltando um capítulo lá sobre princípios gerais, tem só o princípio da legalidade, os outros não tem. Eu vou fazer uma outra live e aí eu completo essa lacuna que está no meu canal do YouTube, tá joia? Como eu disse, o tema da live de hoje, eficácia da lei penal em relação às pessoas. É exatamente neste capítulo que eu estudo com vocês imunidades. Imunidades, assunto importantíssimo no direito penal. Eu vou desativar então aqui os comentários. Pronto, desativei os comentários. Vamos começar sem maiores delongas o estudo do capítulo 7. Quem tem a edição 2020, essa é a edição 2020. Quem tem a edição 2020... Eu estou na página 163, tá aqui, ó, edição 2020, página 163, eficácia da lei penal em relação às pessoas. Se você tem a edição anterior, ou se você está acompanhando com edições anteriores, fique tranquilo, que eu vou falando o título, aí você só adequa de acordo com a página da sua edição. E se houver novidade, aqui temos novidade, havendo novidade, você que tem a edição passada, eu aviso, ó, cuidado, isso aqui é novidade da edição nova, anota aí, você vai e atualiza a sua edição, tá ok? Então vamos lá. O tema, eficácia da lei penal em relação às pessoas. Um tema que parece esquisito. Rogério, que capítulo é esse, eficácia da lei penal em relação às pessoas? Fica parecendo que a lei penal é eficaz com relação a fulano, mas não é eficaz com relação a Beltrano. E o princípio da isonomia. E o artigo 5º, caput inciso 1 da nossa Constituição Federal. Será que nós temos que ignorar o princípio da isonomia? Não. Eu faço esse alerta logo na introdução, aqui na página 163 eu faço esse alerta. Quando eu estudo imunidades, prerrogativas, eu não estou violando o princípio da isonomia. Por quê? Porque as imunidades, elas não configuram um privilégio de alguém, mas prerrogativa de função, de cargo. Você não pode confundir privilégio, e isso não se admite num país que prega a isonomia, com prerrogativa. E aí eu peço muita atenção na página 163 para este quadro, onde eu diferencio privilégio de prerrogativa. Nós não admitimos privilégio. O que nós vamos estudar configura prerrogativa.
A prerrogativa é conjunto de precauções que rodeiam a função e servem para o exercício da função. Prerrogativa é objetivo e deriva da lei. Prerrogativa é um anexo à qualidade do órgão. Prerrogativa é um conduto para que a lei se cumpra. Não se confunde com privilégio, tá bom? Então nós vamos falar de prerrogativas. A primeira prerrogativa, que aqui eu vou falar en passant, a primeira imunidade que eu quero trabalhar com vocês é exatamente a imunidade diplomática. E eu quero lembrar que na imunidade diplomática, em nenhum momento eu estou dizendo que o diplomata no Brasil não deve obediência à lei brasileira. Não. Eu faço uma pergunta na página 164, tá aqui a pergunta, ó. Rogério, você quer dizer que o diplomata não deve obediência à lei penal brasileira? Eu faço essa pergunta, porque essa é uma pergunta que normalmente o aluno, quando lê, faz para ele mesmo. Quer dizer que o diplomata não deve obediência à lei do país que ele está servindo? Cuidado, pessoal. O diplomata deve obediência à nossa lei? Sim. O diplomata deve obediência à nossa lei? Sim. Mas se ele descumpre a nossa lei, ele fica em regra sujeito à consequência da lei do seu país. Então olha que interessante, ele deve obediência ao preceito primário da nossa lei. Um diplomata português no Brasil, um diplomata alemão no Brasil deve obediência à nossa lei, e se ele descumpre a nossa lei, se descumpre o preceito primário, ele fica sujeito às consequências jurídicas da lei do seu país. Isso significa que o crime foi praticado no território brasileiro, mas fica sujeito à lei estrangeira, à lei criminal estrangeira. É a lei criminal estrangeira que vai alcançar este fato. Como é que chama esse fenômeno? Nós já estudamos. Nós já estudamos esse fenômeno. Como é que chama? Tá aqui, ó. Eu tô lembrando aqui para vocês. É o fenômeno da intraterritorialidade. Estudamos isso na última live. Intraterritorialidade. Não esqueçam. Territorialidade, lei brasileira. Lei brasileira sendo aplicada a fato cometido no Brasil. Extraterritorialidade, a nossa lei alcançando o fato praticado no estrangeiro. E intraterritorialidade, a lei estrangeira entrando no território brasileiro para punir um crime aqui ocorrido. E quem aplica essa lei estrangeira? O juiz criminal estrangeiro, não o juiz criminal brasileiro. Então a imunidade diplomática retrata a intraterritorialidade. Vocês já aprenderam isso na última live. Vocês vão perceber que eu explico a imunidade diplomática sempre atrelado à Convenção de Viena, sempre atrelado ao decreto 56435, que acaba apresentando essa convenção ao nosso direito interno. Então é muito importante você estudar a imunidade diplomática com a Convenção de Viena e com o decreto 56435. Vocês vão ver que direto eu faço referência à Convenção de Viena e ao decreto, senão você não vai entender direito esta imunidade. Por exemplo, essa imunidade, ela é irrenunciável. O diplomata pode renunciar à imunidade? Pode um diplomata português cometer um crime no Brasil e dizer, eu renuncio à minha imunidade, eu não quero a lei portuguesa, eu prefiro responder de acordo com a lei brasileira. A imunidade é irrenunciável ou é renunciável? Você não pode esquecer que imunidade é prerrogativa, não é da pessoa, é da função. Se não é da pessoa, a pessoa não pode renunciar à imunidade. Não pode renunciar. Então a imunidade é irrenunciável, mas isso não impede o Estado que ele representa dele retirar a imunidade. Então Portugal pode retirar a imunidade, essa prerrogativa do diplomata português no Brasil e fazê-lo responder de acordo com a lei brasileira. Ele, diplomata, não renuncia, mas o Estado pode retirar dele a imunidade. Eu falo isso na página 165, ó. Página 165, segundo parágrafo.
As imunidades têm caráter irrenunciável, sendo vedado ao seu destinatário abdicar da sua prerrogativa, já que a mesma é conferida em razão do cargo e não da pessoa. Não obstante, poderá haver renúncia desde que expressa por parte do estado de origem do agente diplomático, nos termos do artigo 32, 1 e 2 do decreto 56435 de 65. Então, cuidado com isso, tá ok? Bom, com relação às imunidades diplomáticas, eu paro de comentá-las na página 165, e na página 165 eu já começo as imunidades parlamentares. E nós temos imunidades parlamentares absolutas e imunidades parlamentares relativas. No que diz respeito à imunidade parlamentar absoluta, eu estou falando do freedom of speech. Pessoal, quem tem o meu livro já percebeu que eu sou neurótico com sinônimos. Sinônimos que não sou eu que inventa. Eles existem, então eu faço questão de colocar todos os sinônimos. Porque muitas vezes você não conhecer um sinônimo, uma pergunta de concurso que é fácil, fica difícil. Como já aconteceu num concurso público que o examinador na dissertação pediu para o candidato discorrer sobre a indenidade. O candidato falou, meu Deus, indenidade, eu nunca ouvi falar isso, não sei o que escrever. Indenidade é sinônimo de imunidade parlamentar absoluta. Então, na página 165, eu coloco os vários sinônimos. Vejam, a imunidade parlamentar absoluta também é chamada de imunidade substancial, imunidade material, imunidade real, inviolabilidade ou indenidade. Zaffaroni usa muito essa expressão, indenidade. Eu até destaco em negrito. Então aqui eu ponho todas as nomenclaturas sinônimas e quando chega em indenidade eu coloco em negrito. Eu coloco em negrito exatamente porque já caiu essa expressão num concurso público. O que é indenidade? É imunidade parlamentar absoluta, freedom of speech. O parlamentar é imune nas suas opiniões, palavras e votos. Pessoal, quem tem o meu livro sabe que eu não só sou neurótico com sinônimos, mas também com correntes. Todas as correntes que existem eu coloco. Por mais estapafúrdia que seja, eu coloco. Existe num livro de doutrina? Existe. Eu coloco no meu livro, mesmo que seja para criticar. No que diz respeito à natureza jurídica da imunidade parlamentar absoluta, vejam só, nós temos 7 correntes discutindo a natureza jurídica. 7 correntes. Na verdade não são 7, são 6. 6 correntes. 6 correntes discutindo qual é a natureza jurídica da imunidade parlamentar absoluta. Por que o parlamentar ele não está sujeito ao direito penal nas suas opiniões e palavras? Por que o parlamentar, na imunidade parlamentar absoluta, ele está isento de responsabilidade penal nas suas opiniões e palavras e votos? Por quê? Porque não há tipicidade, não há ilicitude, não há culpabilidade ou não há punibilidade? São várias as correntes, mas eu lembro o saudoso Luiz Flávio Gomes. O saudoso Luiz Flávio Gomes dizia que a imunidade parlamentar absoluta é uma hipótese de atipicidade da conduta. E essa corrente de Luiz Flávio Gomes foi seguida no Supremo. Então o Supremo entende que na imunidade parlamentar absoluta eu estou diante de uma atipicidade da conduta. E aí reparem, logo embaixo, página 166, logo depois que eu demonstro as várias correntes, eu explico qual é o interesse prático de você adotar uma ou outra. Qual é o reflexo prático de o Supremo ter decidido que é uma hipótese de atipicidade? O reflexo prático é que se eu entendo que o parlamentar não é responsabilizado nas suas palavras e opiniões porque o fato em tese cometido é atípico,
Isso significa que eu também não vou poder punir eventuais partícipes que não sejam parlamentares. Se eu sou assessor de um parlamentar, eu incentivo esse parlamentar a ofender outro no recinto do Congresso, e a partir do momento que esse parlamentar ofende outro, e o Supremo entende que essa ofensa é atípica, eu não vou poder punir o partícipe que incentivou o parlamentar. E por que não? Porque na punição do partícipe, nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada. Para punir o partícipe, o fato principal tem que ser típico e ilícito. Se a ofensa daquele parlamentar não é penalmente típica, eu não posso punir o partícipe. Entenderam o reflexo prático da corrente adotada pelo Supremo? Joia? Isso é importante. Pessoal, logo em seguida, no finalzinho da página 166, eu pergunto os limites da imunidade parlamentar absoluta, e entende o Supremo que é imprescindível uma conexão entre as palavras e opiniões e o exercício da função. Tem que haver nexo, conexão. Se não houver nexo, se não houver conexão, ele não tem imunidade nas suas opiniões e palavras. Tá ok? Depois que eu comento a imunidade parlamentar absoluta, eu entro na imunidade mais importante, no finalzinho da página 167, que é a imunidade parlamentar relativa. E a imunidade parlamentar relativa, ela pode ser relativa ao foro, ela pode ser relativa à prisão, ela pode ser relativa ao processo, relativa à condição de pessoa testemunha, etc. Então vamos analisar a imunidade parlamentar relativa quanto ao foro. Essa é a mais importante. Eu analiso a imunidade relativa quanto ao foro, da página 168 até a página 170. Nós sabemos que deputados e senadores têm prerrogativa de foro. São processados criminalmente no Supremo. Pronto. Nós sabemos que essa prerrogativa de foro é uma prerrogativa somente criminal, não é uma prerrogativa extrapenal. Então, os parlamentares federais, no caso de improbidade administrativa, por exemplo, são processados em primeiro grau. Insisto, a imunidade parlamentar relativa ao foro ou prerrogativa quanto ao foro é uma prerrogativa somente para processo crime. Tá ok? Eles são processados e julgados criminalmente no Supremo. E olha, essa imunidade, pessoal, isso aqui é pegadinha de concurso. Essa imunidade começa a partir da expedição do diploma e não da posse. Isso é pegadinha de concurso. Prova objetiva. A imunidade, a prerrogativa quanto ao foro começa da expedição do diploma e não da posse. Tá ok? Essa prerrogativa vai até o fim do mandato. Findou o mandato, acabou a prerrogativa. Óbvio, se ele continuasse com a prerrogativa depois de fim do mandato, não seria prerrogativa, seria o quê? Privilégio. Seria um absurdo. Agora é interessante, por que eu acabei gastando mais de 2 páginas para explicar esta imunidade? Esta prerrogativa quanto ao foro? Porque o Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, decidiu restringir a prerrogativa quanto ao foro. A prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão do cargo. Então, o Supremo, na ação penal 937, restringiu o alcance da prerrogativa de foro. Teve até outro dia um aluno que mandou para mim: Rogério, olha que absurdo que você escreveu. A Constituição diz que o Supremo julga, pronto, acabou. Que limitação é essa? Não fui eu que fiz essa limitação, foi o Supremo, interpretando a nossa Bíblia política. O Supremo, na ação penal, repito, 937, diz que a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do mandato e em razão do mandato.
tem que ter a circunstância temporal no exercício do mandato e a circunstância de nexo, conexão, nexo funcional, tem que ser em razão do mandato. Somente circunstância temporal com o fator nexo é que eu consigo defender prerrogativa de foro para os congressistas, tá ok? Então essa é uma limitação feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Pessoal, essa posição do Supremo, nós já até vamos discutir um capítulo, mas essa posição do Supremo, ela acabou enfraquecendo a possibilidade de o Supremo julgar coautor ou partícipe que não tenha prerrogativa, tá? Que não tenha prerrogativa. Pessoal, uma outra questão importante que o Supremo decidiu foi o seguinte: a jurisdição do Supremo se perpetua caso tenha havido encerramento da instrução processual. A partir do momento que o Supremo encerrou a instrução, intimando as partes para a apresentação das alegações, o Supremo mantém a competência para o julgamento, mesmo que o parlamentar, por exemplo, renuncie buscando fugir do iminente julgamento, da iminente sentença, tá bom? Pessoal, agora vamos para a imunidade relativa à prisão. Freedom from arrest. A Constituição Federal diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, por voto da maioria, resolva sobre a prisão. Freedom from arrest. Os parlamentares, os congressistas não podem ser presos provisoriamente, salvo flagrante por crime inafiançável. E mesmo no flagrante por crime inafiançável, os autos têm que ser remetidos para a casa respectiva, que vai deliberar sobre a prisão. É como se fosse uma verdadeira audiência de custódia a ser realizada pela própria Casa de Leis. E o julgamento da Casa de Leis, quando o Senado ou a Câmara vai resolver sobre a manutenção ou não da prisão, a decisão não é jurídica, é política. Eles vão decidir se é conveniente manter ou não aquele parlamentar preso por conta de crime inafiançável. Tá ok? Pessoal, deixa eu fazer uma observação importante que eu coloco aqui na página 171. Nessa imunidade relativa à prisão, eu quero fazer duas observações apenas. Rogério, você falou que o congressista, o senador e o parlamentar e o deputado federal não podem ser presos provisoriamente, salvo em caso de flagrante por crime inafiançável. Significa que eles podem ser presos definitivamente. Sim, a imunidade só diz respeito à prisão provisória, não abrange a prisão definitiva. Eles não podem ser presos provisoriamente, salvo flagrante por crime inafiançável. Pô, Rogério, então se a única prisão provisória admitida é o flagrante, e mesmo assim por crime inafiançável, e ó, fazendo parênteses, eu sei que tem muita gente que diz que flagrante não é prisão provisória, tá? Não é uma medida cautelar que se transforma em prisão provisória. Mas vamos fechar esse parênteses, não vamos discutir isso aqui. A única espécie de prisão provisória, em sentido amplo falando, a única espécie de prisão provisória, de clausura provisória que o parlamentar está sujeito, que o congressista está sujeito, é o flagrante por crime inafiançável. Se você está dizendo que ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, como é que você justifica a prisão do senador Delcídio Amaral em 2015? Pessoal, eu gasto mais ou menos 2 páginas explicando isso, 2 páginas explicando por que o Supremo decretou a preventiva de um senador. E ali não adianta você me dizer que foi flagrante. Muitos dizem, não foi preventiva não, Rogério, foi flagrante. Se foi flagrante, por que precisou de ordem judicial? Flagrante não precisa de ordem judicial. Então foi preventiva.
Tá? Então, por mais que vocês me mandem mensagem, não, Rogério, ali não foi preventiva, foi flagrante e tal. Não foi preventiva, porque se fosse flagrante eu não precisava de autorização, eu não precisava de ordem judicial. E aí eu explico por que foi preventiva e nesse caso a preventiva foi admitida. Trabalhou-se com o postulado da derrotabilidade ou da superabilidade de regras. Interessante isso, viu? Quando a regra acaba servindo para incentivar a injustiça e impedir a justiça. Então, trabalhou-se com o postulado de derrotabilidade ou superabilidade. Então eu vou ler um pouquinho só para vocês, está na página 171, o que significa isso e por que fundamentou uma preventiva de um parlamentar federal. Nos casos de conflito entre princípios e regras situadas em planos distintos, o afastamento da regra legal somente deve ocorrer nos casos de inconstitucionalidade de manifesta injustiça ou situações excepcionalíssimas que, por escaparem da normalidade, não poderiam ter sido ordinariamente previstas pelo legislador. O afastamento da aplicação da regra válida ante circunstâncias específicas é conhecido como derrotabilidade ou superabilidade. O intérprete confere ao princípio da justiça o afastamento, campo fértil para o afastamento da regra. Por isso, se decretou preventiva de um senador. Aí eu explico tudo direitinho, tem a ver com o princípio da proporcionalidade. São 2 páginas explicando isso. Eu termino a imunidade relativa à prisão fazendo uma pergunta. Cabe prisão civil do deputado federal e do senador? Eles estão sujeitos à prisão civil, devedor de alimentos? Nessa parte que está na página 174, eu digo que tem 2 correntes. Uma corrente liderada por Gilmar Mendes, dizendo que não cabe prisão civil de congressista. Outra corrente, e aqui eu lembro de Wadi Bulos, dizendo que cabe prisão civil do congressista. O Freedom from Arrest é apenas uma imunidade criminal. Agora, eu ousei discordar dos 2. Olha só que ousadia minha. Eu discordei de Gilmar Mendes, discordei de Wadi Bulos. Eu resolvi trabalhar uma situação intermediária. Eu falei, pera um pouquinho. Nós temos prisão civil. No caso de devedor de alimentos, ele pode dever alimentos provisórios ou alimentos definitivos. Se ele deve alimentos provisórios, eu acho que não cabe prisão civil do parlamentar. Agora, se o que ele deve já é alimento definitivo, se ele está devendo verba umbilicalmente ligada a alimentos definitivos, aí eu acho que cabe sim prisão civil do congressista. Então, eu discordei dos 2, busquei algo intermediário. Eu não acho que os 2 estão certos, nem que os 2 estão errados. Calma. A prisão civil é cabível desde que os alimentos estejam definitivamente julgados. Se for alimentos provisórios, aí não cabe prisão civil, é o que eu estou concluindo na página 174. Aí o parlamentar também tem imunidade relativa ao processo. Está no artigo 53, parágrafos 3º, 4º e 5º da Constituição. Após a diplomação, nós vimos que o congressista é julgado criminalmente no Supremo, mas esse processo no Supremo pode ser suspenso. A Casa de Leis pode suspender esse processo. Interessante que se a Casa de Leis suspender o andamento do processo, suspende igualmente a prescrição. É uma causa suspensiva da prescrição prevista na Constituição Federal. Eu já vi isso ser cobrado em concurso. Doutor, me dá exemplo de uma causa suspensiva da prescrição prevista na Constituição Federal? Tá aqui. Essa, fruto da imunidade relativa ao processo. Depois nós temos imunidade relativa à condição de testemunha. O congressista tem que servir como testemunha, como qualquer um de nós. O congressista também presta compromisso de dizer a verdade, como qualquer um de nós. É que ele tem uma imunidade importante.
Diz o artigo 53, parágrafo 6º, que o parlamentar obrigado a testemunhar, ele pode não revelar segredos que digam respeito ao exercício do mandato ou sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Então vejam, ele não é obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato e sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. A imunidade para aí, tá ok? Pessoal, os deputados estaduais têm as mesmas imunidades dos deputados federais. Guardem isso. Os deputados estaduais têm as mesmas imunidades dos deputados federais. O Supremo decidiu isso na ADI 5526. É o princípio da simetria. Tá ok? Princípio da simetria. Se o parlamentar federal tem imunidade quanto ao foro, o parlamentar estadual também tem. Se o parlamentar federal tem imunidade quanto à prisão, quanto ao processo, o deputado estadual também tem. Se o parlamentar federal tem imunidade absoluta nas suas opiniões, palavras e votos, o parlamentar estadual também tem. Então é o princípio da simetria. Não se esqueçam de consultar a ADI 5526. Essa ADI 5526 eu trabalho, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, eu trabalho na página 177. Isso, 177. Pessoal, deixa eu aqui analisar com vocês a imunidade quanto aos vereadores. Os vereadores têm imunidades bem mais restritas. E eu faço questão de mostrar um quadro. Olha o quadro aqui, ó. Olha o quadro. Vamos comparar as imunidades dos deputados federais e senadores com a dos deputados estaduais e a dos vereadores. Os deputados federais e senadores têm imunidade absoluta e a imunidade relativa quanto ao foro, prisão, processo e condição de testemunha. Em razão do princípio da simetria, o deputado estadual vai ter exatamente o mesmo rol de imunidades. O deputado estadual tem imunidade absoluta, a exemplo do deputado federal tem imunidade absoluta. Agora olha o detalhe que eu coloquei aí. Os dois, deputados federais e deputados estaduais, têm imunidade absoluta em âmbito nacional. São imunes nas suas opiniões e palavras onde quer que se encontrem no âmbito nacional, desde que, obviamente, haja conexão, tenha anexo com o exercício parlamentar, mas em âmbito nacional. Os deputados federais têm imunidade relativa ao foro, prisão, processo e condição de testemunha. O deputado estadual também tem, ó, imunidade relativa ao foro, prisão, processo e condição de testemunha. É que o parlamentar federal, a imunidade quanto ao foro é supremo. O parlamentar estadual, a imunidade quanto ao foro é TJ em crime estadual, TRF crime federal e TRE crime eleitoral. Repito. O deputado estadual tem imunidade quanto ao foro, tem prerrogativa quanto ao foro, crime estadual TJ, crime federal TRF, crime eleitoral TRE. No caso dos congressistas, o Supremo reúne tudo. E os vereadores, Rogério, opa, olha que interessante, os vereadores têm imunidade absoluta, sim, mas a imunidade absoluta das suas opiniões, a imunidade quanto às suas opiniões, palavras e votos, está restrita à circunscrição do município em que exerce a vereança. O vereador tem imunidade absoluta, mas dentro de uma circunscrição, tem limite territorial. Não existe o limite territorial para o parlamentar estadual, não existe o limite territorial para o parlamentar federal. Então, o parlamentar federal e o parlamentar estadual são imunes das suas opiniões, palavras e votos no âmbito nacional. O parlamentar municipal não. Esse só tem imunidade absoluta e essa imunidade absoluta é restrita à circunscrição do município em que exerce a vereança. Não tem imunidade relativa, nem quanto ao foro, nem quanto à prisão, nem quanto ao processo e nem quanto à condição de testemunha. Mas vejam que eu faço aqui um alerta. O Supremo já decidiu que Constituição estadual pode conceder ao parlamentar municipal, ao vereador, foro por prerrogativa de função. Então, se a Constituição estadual entender por bem, pode prever para o vereador
foro por prerrogativa de função. Só é a única imunidade relativa que pode ter um vereador e desde que prevista na Constituição Estadual, porque a Constituição Federal não prevê. Pessoal, quem tem a edição nova, veja a página 184. Quem não tem a edição nova, fica esperto que isso é novidade. É novidade. Eu trabalho a imunidade, mais precisamente a prerrogativa de foro de juízes e promotores de justiça. Por quê? Porque nós já vimos que o Supremo, na ação penal 937, restringiu o foro dos parlamentares federais somente para crimes cometidos no exercício do mandato e em razão do mandato. Crimes comuns são julgados em primeiro grau. Se o crime é estadual, competência da Justiça Estadual de primeiro grau. Se o crime é federal, competência da Justiça Federal de primeiro grau. Então o Supremo não julga mais crime comum de parlamentar. Crime comum vai ficar para a Justiça de primeiro grau estadual ou federal. E no caso de o autor do crime ser juiz, e no caso do autor do crime ser promotor de justiça, nós sabemos que juízes e promotores de justiça são processados e julgados no Tribunal de Justiça. Juízes federais e procuradores da República são processados e julgados no Tribunal Regional Federal. Não importa se o crime é comum ou se o crime é funcional. Mas e agora com essa adesão do Supremo? Será que crime comum praticado por juiz, crime comum praticado por membro do MP, o julgamento será em primeiro grau? Mas pensa comigo, quer dizer que um juiz de primeiro grau vai julgar um desembargador? Um promotor de justiça vai denunciar um procurador de justiça? Um procurador da República vai denunciar um procurador regional, um subprocurador ou até um procurador geral? Como é que é isso? Um juiz vai julgar um desembargador, um presidente do tribunal? Então, por haver aqui uma incompatibilidade de arquitetura, uma incompatibilidade de estrutura, o STF e o STJ estão tendendo a decidir o seguinte: no caso de juízes e promotores, a competência continua sendo dos tribunais, mesmo nos crimes comuns. Então, essa história de que o foro por prerrogativa de função é só para crimes funcionais, para promotores e juízes, não, também abrange crimes comuns. Nós temos várias decisões já nesse sentido. Eu trago para vocês uma do STJ de novembro de 2018, por exemplo. Novembro de 2018, o STJ decidiu exatamente nesse sentido, no caso de um desembargador acusado de lesão corporal. Falou, esse desembargador não pode ser denunciado em primeiro grau, julgado em primeiro grau. Isso acaba acarretando um constrangimento evidente. A arquitetura não foi formada para isso. E aí eles estão decidindo nesse sentido. Juízes e promotores, membros do Ministério Público, membros da magistratura, têm o foro prerrogativo de função, independentemente da natureza do crime, se especial, se funcional ou comum. Pessoal, olha só, isso não é privilégio, isso é prerrogativa. Cuidado, porque quando você pensa que o membro do Ministério Público vai ser julgado no Tribunal de Justiça, mesmo no crime comum, ele vai ser julgado numa só instância. Ele não tem duplo grau de jurisdição sobre matéria fática e probatória. Olha que interessante. Então, em tese, o foro por prerrogativa de função, ele nasceu para ser mais rigoroso, para que haja uma resposta mais rápida da justiça. Tá ok? E com isso, eu encerro a nossa live. Eu encerro a nossa live trabalhando com vocês imunidades diplomáticas e imunidades parlamentares. Na próxima live, eu vou trabalhar conflito aparente de normas. Como sempre acontece, encerrando esta live, fiquem atentos lá nas minhas redes sociais que eu já postarei o cupom de desconto que vai durar apenas algumas horas para você que ainda não tem esse livro e quer adquiri-lo de maneira mais barata. Nas minhas redes sociais eu vou colocar o cupom de desconto. Acabou essa live? Entra nas minhas redes sociais, tem lá o cupom, a senha
e o horário, até quando vale a senha. Tá joia? Pessoal, na próxima live, que vai ser semana que vem, eu acredito que dia 12, acho que é dia 12 ou dia 11? Dia 11, acho que é dia 11. Eu vou divulgar nas minhas redes. Fiquem tranquilos que eu vou divulgar nas minhas redes. Eu vou trabalhar com vocês conflito aparente de normas. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até a próxima live.